Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20. Nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos aprender dentro do conteúdo que está do versículo 17 até o versículo 38. Atos 20, 17 ao 38. Um texto que traz alguns conselhos para as nossas vidas, mas também nos ensina o que é realmente um pastoreio, o que é realmente um pastor. Isso vai ajudar bastante nas nossas vidas e nas nossas expectativas a respeito de se ter um pastor e a respeito do que é essa figura em nossas vidas. Antes de iniciarmos, eu quero te convidar a fechar os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Em seguida, nós estudaremos, meditaremos nesse texto. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, nos guardando de todo e qualquer erro, a fim de que saiamos daqui edificados, a fim de que saiamos daqui cientes da Sua vontade para as nossas vidas. Pai, que o Espírito Santo atue plenamente em nosso meio, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, transforme as nossas vidas. É no nome precioso de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Então eu vou ler alguns trechos aqui e conforme eu for lendo, aí nós vamos dando uma paradinha e eu quero explicar esses trechos para os irmãos. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Até aqui, por enquanto. Paulo está em Éfeso, ele está se despedindo dos presbíteros e agora ele vai começar a discursar a respeito daquilo que ele espera que esses presbíteros continuem a realizar durante a sua falta, durante esse momento onde ele vai se ausentar. Paulo teve um ministério de 3 anos na cidade de Éfeso, um ministério bem sucedido. Durante 3 anos, ele, pela sua atuação e sua pregação e sua instrumentalidade, o Espírito Santo fez com que pessoas fossem convertidas ao Senhor. O Espírito Santo fez com que pessoas queimassem os seus livros de bruxaria, fez com que desarticulasse também o culto a Diana, o culto aos deuses pagãos. Tudo isso ele realizou dentro de um período pequeno de 3 anos apenas na cidade de Éfeso. E aqui ele está agora se despedindo daqueles que eram a liderança daquela cidade, daquela igreja situada na cidade de Éfeso. Então, quais são as diretrizes, quais são as palavras, quais são os compromissos que Paulo deixa claro para esses irmãos e que nós trazemos também para os nossos dias? É isso que eu quero pensar com os irmãos a respeito desses compromissos que são deixados para as nossas vidas. E o primeiro compromisso nós encontramos justamente aí no versículo de número 18. Acompanhe comigo aí a leitura. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Ok? Até aí? Nós percebemos dentro do discurso de Paulo que ele fala a respeito do que ele fez, a respeito das suas ações, para somente em seguida, lá a partir do versículo 28, dar uma orientação direta para os presbíteros. Ou seja, esses compromissos são expostos com base na vida que ele teve no meio daquele povo, no meio dos cidadãos de Éfeso, e também com base nas diretrizes que o Espírito Santo já vinha deixando a eles. E aqui dentro desse versículo específico, ele exalta, ele demonstra e deixa evidente a maneira como ele se conduziu no meio daqueles irmãos. E isso é muito importante para as nossas vidas, a maneira como nós nos conduzimos diante de outras pessoas. A maneira como nós nos conduzimos em relação ao mundo, em
relação à própria igreja. Isso é importante dentro do nosso relacionamento com Deus. Você talvez olhe-se no espelho e diga, bom, eu não sou um pastor, eu não sou um presbítero, eu não preciso ter isso em mente, eu não tenho ninguém para que eu conduza alguém que eu leve a Cristo, uma ovelha para pastorear. Eu quero te dizer que você tem no mínimo uma ovelha. E essa ovelha está presente todos os dias de sua vida. Todas as vezes que você olha no espelho, ali tem uma ovelha para você pastorear. Ali tem uma ovelha para você cuidar. Ali tem uma ovelha que você tem que zelar pelas ações, pelas palavras, pelas atitudes dela, momento a momento, em cada segundo do seu dia. Todas as vezes que você olha no espelho, você é uma ovelha. Todas as vezes que você cuida, trata do seu procedimento, das suas palavras, das suas ações, você é uma ovelha a ser tratada. Pelo Supremo Pastor, é bem verdade, Jesus Cristo. Mas também por si mesmo. Porque você dará conta diante de Deus de cada ação, de cada palavra que você realizar. Então, Paulo deixa muito claro, vocês sabem muito bem como eu me conduzi. E a pergunta que fica é, você sabe como você se conduz? Você já parou para pensar nas suas atitudes, nas suas ações, naquilo que você realiza durante a sua vida? E como isso, e qual é a mensagem que isso transmite a quem está ao seu redor? É uma mensagem de graça, de misericórdia, de amor, de salvação em Cristo? Ou é uma mensagem que afasta as pessoas de Jesus? Uma mensagem de tristeza? Uma mensagem de ira? Uma mensagem de pecado? É bom a gente começar pensando sobre isso, a respeito de como nós nos procedemos. Em seguida, no versículo 19, ele vai deixar claro que ele estava servindo ao Senhor. Note você que ele tem isso muito claro, que ele estava, durante as ações que ele realizava, durante a sua vida, a sua convivência com aqueles irmãos, ele estava servindo ao Senhor. E aqui eu queria lhe perguntar e deixar também para a nossa reflexão, a quem nós servimos? A quem nós servimos? Paulo deixa muito claro aqueles presbíteros que ele estava servindo ao Senhor. Eu gostaria de deixar muito clara aqui essa pergunta também. A quem você está servindo? É bom pensarmos a esse respeito, porque podemos servir a muitos outros senhores ou a muitas coisas que não são o Senhor de nossas vidas, que não é o nosso Deus. Note você alguns exemplos que temos visto na nossa sociedade, na nossa convivência com os nossos irmãos cristãos. Por exemplo, uma mãe e um pai pede um filho a Deus. E Deus concede esse filho com saúde, crescendo, se desenvolvendo. Esse filho nasce de forma correta, sem nenhuma dificuldade, nenhum problema. E logo após o nascimento, esses pais deixam de buscar o Senhor, deixam de estar próximo a Deus. Porque agora eles não podem mais vir ao culto, não podem mais conviver com os demais por conta dos cuidados com essa criança. Não levam mais a criança diante do Senhor e também não vão mais aos trabalhos para se dedicar ao Senhor, porque agora está muito frio para levar a criança ou está muito quente para que essa criança esteja no meio dos demais. Note você, aquela mulher que ora ao Senhor por um marido, ou aquele marido que ora ao Senhor por uma esposa. E aí Deus concede esse tão precioso bem a ele ou a ela. E aí, com o passar do tempo, a esposa começa a impedir que o marido trabalhe na igreja, que esteja presente nas atividades, que realize ações em prol do trabalho para o Senhor, ou o marido realiza o mesmo. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, a fé dos dois vai se esfriando. O marido começa a se interessar por outras atividades, por outras coisas, a esposa também. E quando se veem, o marido já está
ou no bar bebendo, ou jogando futebol com os amigos, porque alguma coisa vai ocupar o espaço que antes era ocupado pelo Senhor, pelo tempo com o Senhor. Alguma coisa ele vai fazer. Ou ele está simplesmente jogado no sofá, assistindo, a esposa talvez fofocando a vida alheia na casa dos vizinhos, e aí as brigas e dissensões começam dentro do relacionamento. Muitos são os casos que acontecem justamente dessa maneira, como eu estou explicando aqui. Buscamos o Senhor para encontrar aquilo que queremos. O Senhor nos dá aquilo que necessitamos. E vamos podando de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas cobiças, de acordo com os nossos prazeres e deleites. E aí começamos a nos servir daquilo de acordo com nosso próprio desejo. Deixamos de servir ao Senhor para servir às nossas vontades. E aí, com o passar do tempo, nós vamos nos dando conta de que aquilo não é o melhor caminho. É bom que a gente entenda isso. Eu dei aqui 2 exemplos, mas o trabalho é a mesma coisa. Muitos pedem um trabalho para Deus. Depois que Deus dá o trabalho, a pessoa nunca mais volta na igreja. Nunca mais, não vem nem para agradecer e dizer obrigado. É muito interessante como que algumas pessoas atuam em suas vidas. Quando carecem, quando necessitam de Deus, buscam Deus. Vão às igrejas, vão aos cultos, até aparece no culto de quarta-feira. Até no culto de quarta-feira vem. Mas quando se sente confortável, busca os seus próprios deleites e prazeres e se esquece a quem serve. Paulo deixa muito claro, eu sirvo ao Senhor. A minha vida foi uma vida servindo ao Senhor. O tempo em que vivi no meio de vocês foi um tempo servindo ao Senhor. Então, servindo ao Senhor, com toda a humildade, com todas as lágrimas, e passando até mesmo por provações, Paulo continuou servindo. Eu quero te convidar, então, a meditar. Quem você serve? E quero também esclarecer. Às vezes você fala, eu vou servir ao Senhor para ter felicidade na vida e nenhum tipo de luta e dificuldade. Note você que o versículo fala que ele teve que enfrentar provações e ciladas. Às vezes, ir para o Senhor, ir para o caminho do Senhor, ter Deus como Senhor de sua vida, vai lhe trazer provações, dificuldades, desafios, os quais você vai ter que enfrentar, ter coragem para enfrentar. Mas eu posso te garantir uma coisa, vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, mesmo em meio às lutas e dificuldades, vale a pena servir ao Senhor. Então, primeiro, cuide da ovelha que você já tem que cuidar todo dia, que é você mesmo. Ninguém pastoreia ninguém. Ninguém instrui ninguém se não cuidar de si próprio. Segundo, sirva ao Senhor. Não deixe de servir ao Senhor. E a partir do verso 20 até o versículo 27, a ênfase é justamente naquilo que Paulo ensinava, naquilo que ele realizava no meio dos irmãos em Éfeso. E eu peço que você acompanhe a leitura então. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Até aqui. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras que aparecem durante esse texto. No verso 20,
anunciar. Ainda no 20, ensinar. 21, testificando. No versículo de número 25, pregando. No versículo de número 24 que eu pulei, testemunhar. Versículo 27, anunciar. Vocês percebem que esses versículos dizem respeito à pregação da palavra, ao anúncio do Evangelho, ao testemunho a respeito de Jesus Cristo? Paulo deixa claro que o grande trabalho dele durante 3 anos foi pregar, foi anunciar, foi ensinar, foi testemunhar. O grande trabalho desse missionário chamado Paulo era fazer conhecida, tornar conhecida a palavra de Deus àqueles homens e mulheres. E foi isso que fez toda a diferença na vida daqueles cidadãos que estavam em Éfeso. E é justamente isso que faz diferença em nossas vidas. O conhecimento, o entendimento, a percepção que temos a respeito da palavra de Deus. O testemunho. Eu sei que muitos de vocês já viram na televisão, já viram durante algumas pregações que falam a respeito de planos, projetos, a respeito de motivação, passos para a felicidade, passos para a alegria, passos de como ser bem-sucedido no seu trabalho, passos de como ser bem-sucedido no seu casamento. E é verdade que em alguns trechos da palavra de Deus é se falado sobre esses temas. Em alguns momentos a palavra de Deus trata esses temas. Mas desconfie quando a única pregação é este tema. Por exemplo, passos para ser próspero, para se obter riqueza. A Bíblia fala sobre dinheiro? Fala sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre como lidar com o dinheiro? Fala sobre como lidar com o dinheiro. A Bíblia fala apenas sobre como ficar rico? Jamais, de forma alguma. Esse nem é o grande foco da mensagem bíblica. Então desconfie se a mensagem que você está recebendo, e eu aqui não sou ingênuo ao ponto de achar que vocês apenas me ouvem nos finais de semana e nas quartas-feiras, eu acredito e eu sei bem que você assiste outras pregações, mas desconfie bastante quando essas pregações falam apenas palavras de motivação. Você pode tudo, você é a última bolacha do pacote, você tem a força, você vai ficar rico, próspero, nenhuma maldição, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de luta, dificuldade vai bater na sua porta. Desconfie se essa é a única mensagem que você recebe. Que a mensagem bíblica, a mensagem transmitida por Paulo, diz respeito ao ensino da palavra de Deus, ao anúncio da palavra de Deus, ao testemunho da palavra de Deus. Diz respeito à instrução nas Sagradas Escrituras. Desconfie se alguém fala que se deve atualizar a Bíblia, que a Bíblia é insuficiente. Desconfie desse tipo de pregação. Desconfie da pregação que fala que a Bíblia deve ser adequada ao novo contexto, no sentido de alterá-la para tornar válido, para tornar aceitável o pecado. Desconfie desse tipo de pregação. Isso não é uma pregação que Jesus traz, muito menos que os apóstolos trazem. Nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras. Mas, pastor, é tão cansativo ir na igreja e ficar estudando a Bíblia, porque tem que ler a Bíblia, e aí a gente lê a Bíblia, e não é bem aquilo que eu esperava obter para passar pela minha semana. Eu queria uma palavra mais alegre, mais feliz. Às vezes a Bíblia traz a palavra alegre e feliz. Às vezes ela traz a repreensão. Às vezes ela traz a correção. Às vezes ela te instrui na justiça. Tudo isso para te tornar um homem e uma mulher perfeito diante de Deus, preparado para toda boa obra. Um homem de Deus, uma mulher de Deus preparados para agradarem a Deus e não seus próprios desejos. Então se volte para a palavra de Deus.
Em seguida, nós vemos também o desprendimento. Então nós temos aqui, primeira coisa, nós devemos avaliar quem somos e nos pastorear. Segundo, servir ao Senhor. Terceiro, nós devemos estar voltados para o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus não é, o pastor disse isso, o pastor disse aquilo. É, está escrito isso? Está realmente escrito isso? É necessário se voltar para a Bíblia. Em quarto, eu quero falar a respeito do desprendimento, versículo 24. Olha só. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu diria que muitas vezes é justamente o contrário. Eu considero sempre a minha vida mais preciosa que tudo e todos. Sempre os meus desejos mais preciosos que tudo e todos. Paulo, ele traz justamente o contrário. Nada considero a minha vida, contanto que eu termine a minha carreira de uma maneira que louve, de uma maneira que agrade ao Senhor, que me deu esse ministério. Eu quero completar bem a carreira que comecei, junto ao Senhor. Irmãos, começar é fácil. Começar, muitos já começaram. Muitos já levantaram a mão uma vez durante uma pregação e disseram, eu quero servir a Deus. Muitos já disseram, sim, eu quero ser batizado. E alguns passaram pelas águas do batismo. E esses passos são passos que as pessoas podem tomar. Mas uma vida cristã não diz respeito a simplesmente como começa. Uma vida cristã tem início, meio e fim, como toda boa história. Tem que ter um início, um meio e um fim. E não é mais importante o início, e não é mais importante o fim. O início, o meio e o fim. Tudo é importante na vida cristã. Algumas pessoas podem estragar o testemunho que deram durante anos, durante apenas 5 minutos. Durante apenas alguns meros minutos. Podem destruir toda uma vida. Por isso é necessário estarmos atentos, desprendidos da nossa própria vida, para continuar agradando a Deus, para continuar adorando ao Senhor. Muitos homens e mulheres têm se abdicado da fé, abandonado a fé. Estão confortáveis, têm tudo que a vida pode lhes dar. Tem boa casa, bom carro, boa família, bom marido, bons filhos, boa escola para estudar. E aí quando se tem tudo, quando se percebe que não precisam mais pedir nada, entre aspas aqui, a Deus, se sentem autossuficientes e começam a abandonar tudo que se tem relação com Deus, tudo que está relacionado a Deus. Vão deixando de lado, vai deixando, até que chega um momento que deixou tudo, deixou o próprio Deus. Desprendimento. A capacidade que temos de olhar bem para a nossa vocação. A vocação que temos em servir a Deus. E colocar ela em primeiro lugar. Não abandone a sua vocação. Não deixe de lado os dons e talentos que Deus lhe deu. Não deixe de servir ao Senhor de forma desprendida. Não apenas, mas vários são os testemunhos que tenho ouvido e que ouvi ao longo da minha trajetória cristã. De homens que deixaram o Evangelho por conta de suas mulheres ou namoradas. De mulheres que deixaram o Evangelho por conta de seus namorados. Porque estava tentando ganhar o namorado ou a namorada para o Senhor e acabou sendo enfeitiçado pela paixão e abandonou a Deus. E continuou, então, seguindo a sua vida, mas sem Deus agora. E provavelmente você conhece alguém assim. Você que já está há algum tempo na igreja, você já viu essas histórias
e já viu acontecer também essas questões. Pessoas que se iludiram com as riquezas do mundo, com o sucesso que é oferecido para o mundo, pelo mundo, o sucesso de se ter um grande carro no valor de 200 mil reais, uma casa no valor de 1 milhão, e aí vende a sua ética, vende a sua moral, vende o seu relacionamento com Deus para se obter bens. Mas eu posso te garantir que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus nada é. Posso te garantir que eu conheço pessoas que servem a Deus e cantam e se alegram com Deus em casa simples. Chãozinho ali, aquele chãozinho que não tem nem azulejo, piso. Casa simples, telinha de brasilite em cima. Mas de coração louvam a Deus a plenos pulmões. Conheço os homens e mulheres ricos, com milhões em sua conta bancária, que não sai do psicólogo, buscando um meio para ser feliz, porque não encontraram a felicidade real que há em Cristo. Desprendimento é necessário em nossas vidas. Não estou aqui desmerecendo a profissão de um psicólogo. Estou aqui apenas dizendo que não é o dinheiro que traz a verdadeira felicidade. Em seguida, nós continuamos o texto a partir do versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ele continua instruindo os presbíteros. E agora ele vai dizer algumas palavras que são importantíssimas para nós. Atendei por vós, respondei por vós mesmos, tomai cuidado de vós. Aquilo que já falamos quando lemos o versículo 18. É necessário cuidar das nossas ações e daquilo que realizamos. Cuidai também do vosso rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Cuidai de qual parte do rebanho? De todo o rebanho. Por que é necessário cuidar de todo o rebanho? Porque dentro de igrejas há ovelhas que são fáceis de ser cuidadas. Ela te ouve, ela lê a Bíblia, ela busca fazer o que está escrito na palavra de Deus. Quando você aconselha ela, ela dá ouvidos. Ela é um coração maleável, ela se arrepende dos seus pecados. Mas tem ovelha que é difícil. Tem ovelha que você fala, repete, e aí ela te dá um coice. Aí você abre a palavra de Deus, lê na palavra de Deus, ela te dá outro coice. E a vontade que dá é largar essa ovelha e deixar ela longe. E a vontade que dá é que não instruir mais essa ovelha. Tem ovelha que ela tem o espírito do coitadinho. Que ela não quer nada com a palavra de Deus. Se você abre a Bíblia, lê ou chama para orar, ela não vai. Mas ela quer que você fique o tempo todo do lado dela, adulando ela. Ela quer o tempo todo um elogio, ela quer o tempo todo que você diga que ela está indo bem, que o caminho dela é o melhor possível, que ela é o suprassumo da sabedoria. Mas quando você abre a palavra de Deus e fala, vamos estudar a palavra de Deus, ela foge. E para um pastor é difícil isso. Não dá vontade de continuar ensinando alguém assim. Alguém que não quer ser ensinado. Alguém que não quer aprender. Mas a Bíblia fala para instruirmos a todos, todo o rebanho. E é por isso que eu insisto, domingo a domingo e às quartas-feiras também. Abrir a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus,
do jeito que está escrito na Bíblia. Eu não estou aqui para agradar meu próprio coração, nem agradar os irmãos, e nem determinada parte da igreja. Poderia, como muitos fazem, pega uma panelinha, essa é a panelinha que mais me agrada. E aí eu vou me dedicar somente a essa panelinha. Não faz sentido. Não é esse o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que nós estudemos a palavra de Deus e façamos segundo a vontade dele. Talvez na sua vida você tenha pessoas assim. Pessoas que são difíceis, difícil trato. E aí você tem que fazer igual Deus, corrigir a pessoa. A Bíblia diz que Deus corrige a todos quantos ama. E aí depois você vai ver como que Deus corrige. Às vezes é falando. Às vezes é enfiando um profeta. Às vezes é enviando pragas. Às vezes é enviando um anjo para castigar. Mas Deus corrige. Mas Deus não deixa de lado. Deus faz aquilo que um pai amoroso faz. Corrige o seu filho. Independente da forma escolhida. Mas ele está sempre ali demonstrando amor. Se você não corrige, se você deixa uma pessoa ir pelos caminhos que ela bem quer, sem você avisá-la, sem você corrigi-la, é sinal que você não ama ela. Pessoas já saíram da nossa igreja. Pessoas já deixaram este rebanho. Mas eu posso lhes garantir que não sem ter escutado a palavra de Deus. Não sem ter ouvido o que Deus espera da vida dela. O arrependimento, a confissão, o engajamento na obra de Cristo. A fé em Jesus Cristo. Essa fé que suplanta todo e qualquer entendimento. Uma fé verdadeira. Uma fé que vem para nos transformar, não para transformar o Deus a quem servimos. Tem muita gente querendo transformar Deus com sua fé e não ser transformado por Deus. Precisamos ter isso de forma clara em nossas mentes. Quem precisa ser transformado somos nós, ovelhas de Cristo. Eu não posso fazer o que eu quero, você também não. Mas a nós cabe a transformação que Deus realiza em nós. Em seguida, ele dá um direcionamento muito, muito claro. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Pergunto, esses lobos estão dentro ou fora do rebanho? Entre vós penetrarão lobos vorazes. Dentro ou fora? Penetrarão, entrarão. Estão dentro ou fora? Estão fora, porque vão entrar. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Entrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Tomem cuidado. Há ataques externos, pessoas que vêm de fora, querendo realizar a sua própria vontade, seus próprios desejos. E hoje, não é nenhum segredo lhe dizer que muitos entram dentro dos seus lares. Muitos se aprofundam e ensinam aos seus filhos, ensinam a sua esposa, ensinam a seu marido. Muitos desses lobos vorazes. E eu vou te dizer que eles não só entram, você ainda convida eles. Você liga a televisão no canal que ele fala e deixa ligado. Você dá ouvidos, empresta seus ouvidos a eles, a esses lobos vorazes. Eles entrarão dentro das igrejas. E as suas ideias entram. Ideias que são compartilhadas por muitos. Ideias que Deus existe simplesmente para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Ideias ridículas. Ideias que dizem a respeito de que você conquista a sua própria salvação através do seu próprio sacrifício. Ideias que eliminam a graça e dizem que você é capaz. Tome cuidado. Tem lobo entrando em muitos lares. Mas também tem outro detalhe, versículo 30.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E esses lobos estão dentro ou fora? Estão dentro, né? Aqueles querem entrar. Esses dentro de vós mesmos. Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Já ouviu falar em racha na igreja? Gente que entra na igreja e começa a casar uma divisão aqui, uma divisão ali. A opinião dele é sempre a melhor. Deus parece que só fala com ele. Sempre tem uma profecia nova para se falar. E aí, devagarinho, devagarinho, ele vai minando a autoridade das Escrituras. E aí, quando vê, parte do rebanho já foi levada. Cuidado com aqueles que estão dentro também. Quando você vê uma pessoa que está dentro da igreja começar a criar uma panelinha, repreenda essa pessoa nas Escrituras. A palavra de Deus serve para isso. Eu abomino toda e qualquer pessoa que venha, toda e qualquer prática que venha trazer o sistema leve e trás de fofoca da vida de alguém. A pessoa chega e vem dizer, você viu o fulano, você viu o ciclano? Você viu o que aconteceu lá? Você viu o que a outra pessoa fez? Devagarinho, aquela fofoca, aquele bochicho, vai envenenando o coração das pessoas ao redor. Em muitas igrejas tem pessoas assim. Fofoqueiras, causam dissensão. Não tem coragem de chegar para a pessoa e conversar com ela. Olha, amigo, olha, amiga, olha, irmão. A maneira como você está vivendo, a maneira como você está agindo, vai te levar ao inferno. Vai destruir a sua vida. Porque você está distante de Deus. Fala às escondidas. Fala mal da pessoa, mas não tem coragem de chegar para ela e conversar com ela. Esclarecer a situação com ela. Eu abomino esse tipo de prática. Eu não dou corda para esse tipo de prática. Quer falar de uma pessoa? Chama ela. Quer falar de uma pessoa comigo? Chama ela na conversa. A gente conversa nós três, não tem problema. Mas não venha fazer burburinho. Não vem remexer a vida alheia. Já viu aqueles pedidos de oração? Pastor, olha pela vida de fulano de tal, porque a vida dele, ele está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. É a fofoca gospel na hora da oração. Faça isso não. É feio. É triste. Se você quer realmente o bem dessa pessoa, você pode orar em secreto por ela. Você pode conversar com ela, pode abrir um texto bíblico e mostrar para ela onde ela está errada. E tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que levar para o pastor da igreja. Não tem, quem disse que você tem? A Bíblia nos instrui, qualquer tipo de dependência com o nosso irmão, ir lá e conversar com ele e resolver. Se eu não conseguir resolver entre eu e meu irmão, eu posso sim, aí sim chamar uma testemunha. Depois que eu chamei uma testemunha, se ainda assim não conseguir resolver, eu vou e levo para a igreja. Mas tudo isso tentando trazer o meu irmão de volta. Não simplesmente escorrendo aquele veneno na lateral por falar mal da vida alheia. Tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Lobos vorazes, do lado de fora, do lado de dentro. E qual que é a obrigação do pastor? Proteger as ovelhas. Como que o pastor protege a ovelha dos lobos? Pregando a palavra de Deus. Ensinando corretamente as Escrituras. Não é criando cercas. Não é fazendo uma cerca assim, dizendo, bom, ninguém pode sair debaixo da minha cobertura espiritual, que senão vai estar fadado a ser uma vítima dos lobos. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Ensinando corretamente o que está na palavra de Deus. É por isso que aqui nós nos dedicamos a ler a Bíblia constantemente, em cada culto nosso. A ler livros inteiros. Nos dedicamos à pregação expositiva da palavra, sem escolher texto, mas indo na sequência da própria Bíblia.
Tem pastor que escolhe um texto hoje, escolhe outro amanhã, para agradar fulano, para agradar Beltrano. Escolhe o texto que é mais fácil de pregar, porque esse aqui é mais fácil, esse eu vou ter que estudar um pouco mais, então eu vou deixar ele de lado. Aqui a gente faz diferente. A gente escolheu ser dessa forma. Estudar plenamente a palavra e ensinar ela plenamente. Da melhor forma. É mais difícil? É sim, você tem que estudar mais. Você tem que se preparar melhor. Às vezes você toma uns puxão de orelha de Deus que você não gostaria. Porque você não escolheu aquele texto que você gosta de falar. Como as pessoas dizem, que fala ao meu coração. Você acompanhou o texto que está na Escritura e às vezes ela vem te puxar a orelha. E a pregação é para você e às vezes nem é para os irmãos. Mas é necessário passar por cada texto. É necessário que a Bíblia molde o nosso caráter, porque ela é a palavra de Deus. Em seguida, o texto fala a respeito de como lidar com a questão de dinheiro, com a questão financeira. Paulo vai falar entre o versículo 33 ao 34 para os presbíteros não ser cobiçosos a respeito de prata e ouro. Existem dois extremos aqui, importantes para falarmos. Primeiro extremo, o pastor, o presbítero que só olha dinheiro. Eu senti no meu coração que era para vir pregar nessa igreja, servir essa igreja, para estar nesse ministério. Aí 2 meses depois ele recebe uma proposta que lhe paga o dobro. Ele fala, eu senti no meu coração que eu tenho que ir para esse outro ministério. Gente cobiçosa. Gente que vai atrás do dinheiro onde ele está. Isso é um extremo. Nenhum pastor pode ser assim. Ah, pastor, quer dizer que um pastor nunca pode mudar de ministério? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser sim. Que Deus traga ele para uma igreja e depois de um tempo leve ele para outro local. Isso pode acontecer. Mas se for o dinheiro que estiver definindo isso, esse pastor tem que repensar esse ministério. Se você traz um pastor para a sua igreja e percebe que aquilo que o motiva a estar no ministério é o dinheiro, tome cuidado. Tome cuidado. Se o maior prazer desse pastor é o dinheiro, tome cuidado. E eu acho interessante a maneira como eu cheguei até aqui. Eu cheguei investindo os meus recursos. Eu cheguei pagando do meu bolso para ir a viagens missionárias, levar o evangelho. E como eu, vi muitas pessoas trilharem o mesmo caminho, tirando do seu bolso para poder estar pregando o evangelho. Porque acreditam fielmente na sua vocação, naquilo que Deus colocou em seu coração. E o mais importante nessa vida é que as outras pessoas reconheçam Jesus como Senhor de suas vidas. Foram 5 anos de faculdade, estudando, 4 anos numa faculdade, mais um fazendo validação. Foram várias viagens missionárias, retirando dinheiro do bolso para pagar a viagem. Foram muitas vezes abdicando da oportunidade de ter um lucro maior realizando outra coisa. Mas eu posso te dizer que quando é a sua vocação, não tem nada melhor. Não há arrependimento. Não há alegria maior do que fazer aquilo que você sabe que é aquilo que você foi chamado para fazer. Então, primeiro extremo, alguém que ama o dinheiro. Outro extremo é ter uma igreja que é avarenta. Uma igreja que pensa que quanto mais espreme o pastor, melhor ele fica. É igual massa de pão. Quanto mais bate, melhor fica. É igual mulher de malandro. Malandro acho que pensa assim. Coitada da mulher que aceita isso. Não deveria aceitar. E aí esse tipo de igreja acha que pastor não tem família, não tem despesa, não merece ganhar, não merece ter um salário. E às vezes usa esse texto para falar a esse respeito. Você quer saber realmente o que Paulo pensa a respeito de salário pastoral? Leia Corinto, leia Timóteo. Ali ele vai falar claramente que alguém que se dedica ao ministério merece uma honraria até em dobro.
Paulo, quando ele fala a esse respeito aqui nesse texto, é porque ele é missionário. E segundo aquilo que estava acontecendo, aquele tempo de escassez, de fome, ele estava ali pegando uma oferta para levar aos necessitados da Judéia. Não é que não se deva ter um salário para o pastor ou atender às necessidades da família pastoral. É que uma motivação de se estar no ministério não deva ser o dinheiro. E Deus me livre de um dia eu passar por isso. Aliás, compartilhei com o Marcos outro dia que uma das coisas que Deus coloca no meu coração constantemente é no futuro poder ter a oportunidade de abrir uma igreja do zero. Vocês já viram alguém abrir uma igreja do zero com dinheiro? É zero. Você coloca o seu investimento. É você que põe a cara a tapa, é você que corre atrás dos detalhes. É você que faz tudo. Eu não quero que Deus tire esse tipo de sonho do meu coração. Não quero que Deus tire esse tipo de pensamento do meu coração. Porque se um dia eu me colocar na posição aqui diante de vocês e dizer para vocês, eu só prego a palavra de Deus se vocês me pagarem mais, façam um favor à igreja e um favor a mim mesmo. Me demitam, me expulsem daqui. É o melhor que vocês podem fazer pela igreja e pela vida espiritual de vocês. Não tenham pastores assim. Não sigam pessoas assim. Evitem esse tipo de pessoa. E por fim, do versículo 36 a 38, Paulo vai dizer, o texto vai dizer, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acamparam-no e acompanharam-no até ao navio. Oração durante esse relacionamento, um beijo, afetividade. O relacionamento entre pastor e ovelha não precisa ser a ferro e fogo. Pode ser um relacionamento de amizade, de companheirismo, de afetividade. Para que isso aconteça, é necessária dedicação por parte do pastor, por parte das ovelhas. É necessário termos afetos entre nós, cuidados entre nós. Nós sempre brincamos uns com os outros. Ontem, na noite, com os homens, com os meninos aí, a gente brincava, tinha uma piada na mesa, ao nosso redor, mas nunca deixamos de demonstrar carinho e amizade, cuidado um pela vida do outro. Não cabe mais na nossa cultura os beijos entre homens, porque era uma questão daquela cultura. Então nós não repetimos o beijo entre homens. Às vezes cabe, às vezes não. É normal um filho beijar um pai. Mas hoje, um amigo beijar outro amigo num local público, quando alguém olha ao redor e não entende o que está acontecendo, pega mal. Mas cabe um aperto de mão, um abraço, uma palavra amiga, cabe uma ligação, cabe uma visita na hora de necessidade, cabe estar próximo, cabe ser amigo. Isso vale para todos nós, para homens e mulheres. Precisamos regar os nossos relacionamentos. Desaprendemos a fazer isso. Cada um por si, Deus por todos, é a frase da nossa época. Mas precisamos aprender a regar os nossos relacionamentos. E às vezes as coisas que precisam para fazer isso são as coisas mais simples. Uma mesa, um pratinho de comida, um copinho de suco ali, e a gente senta e rega a nossa amizade e enche o bucho ainda. Que momento feliz, que momento alegre. É o momento de comunhão da igreja. Não percamos isso, irmãos. Então, o que fica de lição quando nós lemos esse texto? Cuidemos daquela ovelha que a gente tem que cuidar todo dia. Aquela ovelha que a gente olha no espelho. Sirva a Cristo. Apegue-se à palavra. Não tenha preferências do bom ou do mal. Não faça isso. Proteção. Cuide um dos outros.
E se proteja também contra aqueles que são os falsos líderes, aqueles que são lobos devoradores. Não seja ávido pelo dinheiro, mas também tome cuidado com a avareza. Não deixe, não abra mão de ser um homem, uma mulher afetuoso ou afetuosa. Regue os seus relacionamentos para que eles cresçam fortes e saudáveis. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a sua palavra que nos foi dada, nos foi trazida hoje, e saindo daqui dispostos a pô-la em prática. Santo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome em toda a terra. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz em nosso meio. Nós agradecemos pela transformação que o Senhor está realizando em nós. Suplicamos que o Espírito Santo complete a obra já iniciada no momento da nossa conversão e que nós tenhamos corações dispostos, corações contritos, corações reverentes à sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém.